aí pessoal, hoje nós vamos para a nossa aula de associação de resistores. Nós vamos entender hoje como funciona a associação de resistores em série e a associação de resistores em paralelo. Também existe o tipo da associação de resistores mista, que ela mistura tanto a associação em paralelo quanto em série, mas essa nós vamos aprender numa próxima aula. Hoje nós vamos focar apenas na base, que é o paralelo e o série. Bom, a associação de resistores é a maneira como os resistores estão organizados no circuito, ou seja, a maneira como eles estão colocados vai interferir no nosso cálculo. E quando nós nos deparamos com a associação de resistores, é bem comum nós precisarmos calcular a resistência equivalente, que é quanto aquela associação de resistores equivale num todo. Para entendermos, vamos começar pela associação de resistores em série. Na associação de resistores em série, os resistores eles são ligados, como o próprio nome já diz, em série, ou seja, numa sequência. No final de um resistor, um outro resistor já está conectado a ele, ou seja, no final de um terminal já tem o início de outro terminal. Nós também entendemos por resistor em série a associação de resistores onde a corrente elétrica vai ser igual para todos os resistores, porém, a queda de tensão ela vai variar para cada resistor. Isso é uma particularidade da associação em série. A fórmula da resistência equivalente ela vai se dar da seguinte maneira. REC é igual à soma de todos os números de resistores que estão em série. Ou seja, se nós nos deparamos com uma malha com 4 resistores em série, a resistência equivalente vai ser a soma de R1 mais R2 mais R3 mais R4. E assim sucessivamente. Ou seja, se fossem 8 resistores em série, nós somaríamos os 8 valores. Se fossem 12, somaríamos também os 12 valores. Certo? Ok, agora na associação de resistores em paralelo, nós entendemos que são os resistores que eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. Porém, a corrente elétrica ela vai se dividir pelos ramos do circuito. Ou seja, quando nós nos deparamos com essa associação de resistores, quando pegamos o vão entre um resistor e outro, a queda de tensão vai ser a mesma, pois o R1 e o R2 estão submetidos à mesma diferença de potencial. E, para calcularmos a resistência equivalente de uma associação em paralelo, nós temos dois métodos. Um método sendo usado para quando temos um paralelo duplo, que chamamos de produto pela soma, ou quando temos mais de 2 resistores, que aí nós fazemos essa fração aí que vocês estão vendo na tela, sendo Rn o número total de resistores que possui o circuito. Ok, com isso nós já conseguimos fazer alguns exercícios básicos. Vamos lá. Ok, agora vamos resolver as questões que envolvem análise de circuito. Aqui nós temos dois circuitos que estão com associação de resistores em série e nós precisamos descobrir a resistência equivalente. Então vamos lá. No primeiro circuito, o REC é igual a R1 mais R2. Substituindo os valores na fórmula, temos que REC é igual a 150 mais 300. REC é igual a essa soma, 150 mais 300, 450 ohms. Com isso, concluímos que a resistência equivalente desse primeiro circuito resulta em 450 ohms. Ok. Agora vamos para o segundo circuito. No segundo circuito, percebemos a presença de um terceiro resistor. Então vamos lá. Para calcular em série, REC é igual a R1 mais R2 mais R3. Substituindo os valores na fórmula, REC é igual a 700 mais 400 mais 350. Efetuando essa soma, nós temos que o valor da resistência equivalente para esse circuito com 3 resistores
é de 1.450 ohms. Ok? Agora que nós sabemos como resolvemos resistores em série, vamos resolver dois circuitos de resistores em paralelo. Agora, nós estamos diante de dois circuitos onde existe uma associação de resistores em paralelo. Vamos começar pelo primeiro circuito. No primeiro circuito, nós já podemos perceber que é uma associação de paralelo duplo. Só temos dois resistores que estão em paralelo. Então, nós fazemos direto pela fórmula do produto pela soma. REC é igual ao produto dos resistores dividido pela soma dos resistores. Substituindo isso na fórmula, nós temos que 200 vezes 175 dividido por 200 mais 175. Agora vamos calcular. Vocês podem usar a calculadora, tá, pessoal? Até nos testes do Classroom. Esses cálculos geralmente requer um uso de calculadora. Ok? A resistência equivalente desse circuito deu 93,33 ohms. Agora vamos para o segundo circuito, que já requer um pouco mais de atenção. Como nós podemos ver, a associação de resistores continua em paralelo, porém, agora nós temos não dois, e sim 3 resistores que estão em paralelo. Então, nós vamos aplicar aquela nossa fórmula das frações. REC é igual a 1 sobre o valor de R1 mais 1 sobre o valor de R2 mais 1 sobre o valor de R3. Substituindo os valores na fórmula, nós temos que 1 sobre 200 mais 1 sobre 50 mais 1 sobre 400. Vamos calcular. O resultado dessas frações deu 0,0275. Agora, temos que prestar atenção nesse detalhe. Esse resultado ainda não é a resposta final, porque ele se encontra no denominador da fração. Para descobrirmos a resposta final da questão, nós temos que efetuar essa última divisão. Então, vamos dividir 1 por 0,0275. E a resposta final é que a resistência equivalente desse segundo circuito com 3 resistores em paralelo é de 36,36 ohms. Agora vamos para algumas questões um pouco mais trabalhosas. Começando por essa. 3 resistores ômicos de resistências R, 2R e 3R são associados em série, de modo que a resistência equivalente dessa associação é igual a 120 amperes. Determine o valor de R. Na questão, ele fala que esses 3 resistores ômicos com esse valor de resistências estão associados em série e que a resistência equivalente é igual a 120 ohms. Ou seja, se nós prestarmos atenção, como esses resistores estão associados em série, basicamente ele está dizendo que R mais 2R mais 3R é igual a 120. Já que eles estão associados em série, o valor da resistência equivalente é a soma dessas 3 resistências que ele deu. E como nós precisamos determinar o valor de R, é só nós resolvermos essa equação do primeiro grau. Essa primeira soma vai dar 6R é igual a 120.
R vai ser igual, o 6 está multiplicando, volta dividindo, e essa conta nos dá o valor de 20 ohms. O valor de R, então, é 20 ohms. Resposta correta, letra C. Essa questão já nos diz: 3 resistores ômicos e idênticos são ligados em série e conectados a uma bateria de 60 volts. Sabendo que a corrente elétrica que os atravessa é igual a 0,5 amperes, a resistência elétrica de um desses resistores é igual a... Esse exercício ele nos faz usar a primeira lei de Ohm, a fórmula da primeira lei de Ohm, para nós acharmos o valor da resistência elétrica que ele pede. Então, o nosso primeiro passo é rever os pontos-chave da questão. Perceba que na questão ele fala que 3 resistores ômicos idênticos são ligados em série e conectados a uma bateria de 60 volts. Ou seja, já temos o valor do nosso V, que é igual a 60. E um pouco mais à frente ele fala, sabendo que a corrente elétrica que os atravessa é igual a 0,5 amperes. Então nós também temos o valor de I, que é 0,5 amperes. E agora nós precisamos calcular a resistência, que é o valor de R. Mas precisamos lembrar que no início ele fala que são 3 resistores ômicos idênticos. Ou seja, nós precisamos adotar que o valor de R vai ser igual a 3R. E agora, substituindo isso na fórmula, nós temos que V, que é 60, é igual a R, que é 3R, vezes I, que é igual a 0,5. Resolvendo essa equação, nós temos que 60 é igual a 3 vezes 0,5, 1,5. 1,5R. R é igual a 60 dividido por 1,5. E o resultado é 40 ohms. Ou seja, a resposta correta, letra C. Esses foram a resolução de alguns exercícios, tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção e bons estudos.